Salve pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal da Escolha Educação. Eu sou o professor Paulo Mendes, sou professor de Geografia e hoje vou abordar com vocês, nessa aula, esse tema, os solos e as atividades agropecuárias. Na prática, assim, tem uma galera que curte Geografia Física, tem uma galera que às vezes não curte tanto Geografia Física, mas de toda maneira é preciso lembrar que esse tema da Geografia Física, ele aparece muito nos vestibulares e ele vai aparecer de diversas maneiras. Esse tema que ele pode aparecer, relacionado à questão de, juntando lá relevo, mas principalmente algum tema direcionado à questão de degradação dos solos, ele pode aparecer no tema agricultura, portanto, assim, é um tema importante. E aí, eu vou tratar com você, repassando o conceito de solo, a questão da erosão, a importância da erosão no processo de formação dos solos e na degradação dos solos. Então, o mesmo processo que leva à geração dos solos, ele também degrada os solos, então um solo inviável para o seu aproveitamento. Tendo alguns tipos, então, do ponto de vista da composição, o que é um solo aluvial, o que é um solo eluvial, o que é um solo orgânico, pegando os principais tipos de solo de uma maneira geral, então fazendo um panorama geral, tipo de solo e a principal área de ocorrência, só para dar um exemplo aqui nesse início de aula, Tchernozão é um tipo de solo, mas onde é que ele vai aparecer? Ou o solo massapé, ou massapê, onde é que ele aparece especificamente? E aí já dá uma localizada para ficar mais fácil. E aí, entrando para olhar dois processos específicos que levam à degradação dos solos de forma muito acentuada, a laterização e a lixiviação, e finalizando com os principais fatores de degradação. Então, laterização e lixiviação são dois processos que levam à perda total da fertilidade do solo. Mas tem vários fatores aqui que promovem essa degradação dos solos. Fechando, as principais técnicas de conservação dos solos. Então, basicamente, nessa aula, nós vamos do conceito para os elementos que levam à degradação e as principais técnicas de conservação. Eu espero ter o prazer e o privilégio da sua companhia durante esse processo e já antecipo aqui, você que está aqui nesse momento, vendo essa aula, então, acha que o tema é interessante, já compartilha aí com algum amigo, se inscreve aí no nosso canal para dar uma força, é um projeto que a gente está trabalhando, eu e mais alguns colegas, no projeto Escolha Educação, é um projeto 100% voluntário, então quando você vai lá e se inscreve no canal, você nos dá uma força para que nós possamos chegar a mais pessoas que, assim como você, estão em busca de aprimorar os conhecimentos. Então, bora comigo aqui, primeiro item básico. O que é o solo? Então, solo eu posso definir de várias maneiras, mas aqui nós vamos entender o seguinte, que é aquela camada superficial da crosta. Então, o solo, ele é resultante de uma rocha que foi decomposta, e essa rocha sofreu uma decomposição através dos agentes intempéricos, ou seja, dos agentes que foram promover lá a chamada erosão. Então, nos fatores da formação, eu vou ter o tempo, lembrando, tempo cronológico e as condições atmosféricas. Eu tenho, por exemplo, a questão da declividade aqui do relevo, porque isso vai facilitar, por exemplo, o processo erosivo. Eu tenho os elementos e os fatores climáticos, eu tenho os organismos vivos e eu tenho o material de origem. Então, dependendo da rocha matriz, eu vou ter um processo de degradação que vai ser um pouco mais rápida. Dependendo do material da rocha matriz, o processo erosivo ele vai ser mais lento. Não que o processo erosivo seja rápido, mas ele vai ser mais lento. Se eu pegar uma rocha, por exemplo, basáltica, ou se eu pegar uma rocha magmática, de maneira geral, exemplo do basalto, o processo de erosão é mais lento. Se eu pegar uma rocha de calcária, por exemplo, a erosão vai atuar muito mais rapidamente nela, tá certo? Então aqui, como é que se dá esse processo em etapas? Eu tenho a rocha-mãe, a ação dos agentes erosivos, dos agentes externos aqui, ela vai atuar sobre essa rocha e vai ter o quê? Um processo que vai resultar, primeiro, num acúmulo aqui de material orgânico. E esse material orgânico, em decomposição, ele vai permitir a formação de uma primeira camada, que é chamada de um horizonte A. E aí, conforme eu vou tendo a erosão sobre a rocha-mãe,
eu vou tendo a formação de alguns perfis ou de alguns horizontes, até chegar naquele solo constituído. Basicamente, simplificando aqui, né, eu vou pegar de forma... vou pegar uma ilustração que está aqui, uma rocha-mãe. Essa rocha-mãe vai ser, né, conforme for passando o tempo, vão surgir os primeiros líquens, os primeiros musgos. Isso aqui vai contribuir para o processo de erosão, mas também vai criar condições para que você tenha, né, a formação de uma camada de matéria orgânica que vai ser aumentada na medida em que nós tivermos uma vegetação, né, arbustiva. E depois vai chegar, por exemplo, a uma vegetação arbórea. Então, esse processo de formação do solo é um processo que está intimamente ligado à erosão. Então, a erosão por si só, ela envolve 3 etapas. O desgaste das rochas pelos agentes do intemperismo, seja ele intemperismo químico, seja ele intemperismo físico ou intemperismo biológico, tá? E aí eu vou ter o quê? O transporte desse material e a deposição desses sedimentos. Então, não há como nós termos uma formação de solo sem que haja o processo erosivo. Por outro lado, né, a erosão sobre o solo, a erosão do solo, ela vai ser, com certeza, um dos maiores problemas ambientais do mundo na atualidade. Tudo bem até aqui? Então, lembra disso, né? Porque às vezes o pessoal olha para o processo erosivo como sendo algo somente negativo, né? A erosão da rocha é aquilo que dá origem ao solo, ok? Muito bem. Então, em termos de estrutura, os solos podem ser aluviais. Aí você fala assim, opa, o que é um solo aluvial ou aluvional? São aqueles solos formados a partir do depósito de sedimentos e minerais orgânicos, aquele solo típico de áreas, né, de próximas às margens de rios, em áreas de planície. Então, como você tem sempre a deposição de material orgânico, tá, esse solo, ele normalmente é muito fértil. Nós temos aqueles solos que são eluviais ou eluvionais. Então, eles são formados basicamente pela ação do intemperismo químico, pela ação da água nas rochas. Vamos lembrar uma coisa básica, né? Então, você tem o calor, ele vai dilatar a rocha, né? E aí esfria, ela vai, de novo, né, concentrar. Então, você tem dilatação, contração, a água ela vai entrando aqui e ela vai contribuindo para essa fragmentação. E aí você vai ter o quê? Esses solos eluvionais ou eluviais, eles também são solos férteis, porque basicamente eles vão ser o quê? Né? A decomposição do basalto e a decomposição do diabásio. Basalto, né? Uma rocha magmática. E aí você vai ter o quê? É um solo de bastante fertilidade. Por fim, aqueles solos orgânicos, né? Que são o quê? São aqueles que apresentam uma camada superficial bastante rica em material orgânico. Nesse caso específico, né? Então, solos nesta condição, nós vamos encontrar bastante onde? Em áreas com grande quantidade de vegetação. Então, se nós pegarmos a área da Mata Atlântica, se nós pegarmos a área aqui, da floresta amazônica, ou mesmo se pegarmos, né, uma área de tundra, que é aquela vegetação que vai ocorrer num curto espaço de tempo, naquelas áreas de altíssimas latitudes, né, a partir aí de 70, 80 graus de latitude norte, nós vamos ter o quê? Um pequeno período lá, nesse caso, né, da tundra, de solo descongelado, vai aparecer uma vegetação e depois a neve acaba cobrindo. Então, você tem uma quantidade de material orgânico bastante acentuado. No caso da floresta amazônica, né, tem aquela camada superficial do solo formada por material orgânico, que é chamado de serrapilheira. Por isso que as queimadas, de maneira geral, elas são tão prejudiciais, principalmente na região amazônica, que tem, de maneira geral, solos pouco férteis. A exuberância da vegetação se dá em função da quantidade de material orgânico que a vegetação deposita nessa área, mas não por fertilidade natural. Tá? Seguindo, áreas de ocorrência. Então, vou ter aquilo que eu citei agora há pouco, a tundra, né, nas extremidades aqui, nas altas latitudes. Depois eu vou ter, né, a ideia de pradaria, que está relacionada, obviamente, a um tipo de relevo, e ao Chernozão, solo. Aí você vai ter aqui, um processo de lixiviação sobre florestas, eu já vou falar disso já, mas vão aparecendo alguns tipos de solo. Então, nós vamos observar isso de maneira geral. Eu já vou deixar tudo pronto aqui. Então, alguns tipos bastante conhecidos. Loess é um tipo de solo que vai aparecer sempre, né? Norte da China, nos Pampas, né? Na Argentina e no Uruguai.
O solo de Loess é um solo de uma coloração mais amarelada, né? E aí muita gente vai falar assim, tá, então isso explica, por exemplo, por que é, né, que tem o Rio Amarelo na China. A água, né, é incolor, e aí você tem um solo, né, que ele é amarelado, por isso o nome. O Chernozem, um solo que tem bastante, né, assim, tem uma quantidade de material orgânico bastante grande, ele vai aparecer aqui, ó, no centro da Europa e da Ásia, e vai ter algumas manchas disso na América do Norte e na América do Sul, principalmente aqui, ó, nos países latinos, né, uma parte na Argentina, uma parte no Uruguai, por exemplo. Tem o podizol. Os solos podizóicos, eles são comuns nas altas latitudes. Então, nas altas latitudes eu vou ter o quê? A floresta boreal, né, ou taiga. E aí eu estou tendo, né, olhando em termos de latitude, a partir de 60 graus, por exemplo, de latitude, né, ou até um pouco antes, de 50 graus em diante. E aí vai aparecer onde? Norte da Europa, na Rússia e no Canadá. Aquilo que é mais comum para a gente, nas áreas tropicais, são os chamados latossolos, né? Então, esses latossolos têm como características o quê? É um solo bastante profundo, porque tem o quê? Tem muita umidade, né, nessas áreas. Normalmente, nas áreas tropicais, nós vamos ter o quê? A presença do clima tropical. O clima tropical é um clima que, normalmente, né, vai ser um clima bastante úmido na estação chuvosa, ou seja, no verão, né, tem duas estações bem definidas. Nós vamos encontrar, né, a chamada terra roxa, ou chamados nitrossolos vermelhos, na América do Sul e na África. E aí, assim, ó, aqui é importante lembrar, né, essa chamada terra roxa, ela vai aparecer em áreas com atividade vulcânica. Então, ele é um solo formado basicamente a partir da decomposição do basalto. E aí, no caso brasileiro, vamos lá, você que já fez aí, já estudou, por exemplo, né, a questão do avanço do café, o café ele vai seguir, né? Ele entra pelo Rio de Janeiro, no Brasil, região de Angra, e depois vem pelo Vale do Paraíba, chega até São Paulo, e aí ele vai, né, para algumas áreas, vai para o norte do Paraná, vai para o sul de Minas, tá? E isso aí é importante, porque ele está acompanhando basicamente uma área de terra roxa, então uma área que tem muita fertilidade. E o solo massapé, ou massapê, né, que é um solo que também tem bastante fertilidade, mas ele está, né, especificamente na parte litorânea do Nordeste. Então, atenção para esses nomes, porque esses nomes costumam aparecer lá nos exercícios vestibulares. Aí, fazendo um recorte aqui contigo e já, né, mostrando algumas coisas importantes. Tá? Então, os solos, eles são fundamentais para as atividades agrícolas ou para as atividades agropecuárias. Mas a degradação dos solos tem se tornado para o mundo, né, um dos grandes problemas ambientais. Eu recortei aqui algumas notícias só para comentar isso, né? Olha, segundo a Organização das Nações Unidas, a degradação do solo pode gerar até uma queda de 5% do PIB agrícola. Olha só, uma outra matéria aqui, degradação dos solos, isso aqui de 2015, custa trilhões de dólares por ano, diz estudo da ONU. Então, as perdas de benefícios variam entre 6,3 trilhões e 10 trilhões por ano. Então, cerca de 52% das terras agrícolas mundiais estão danificadas ou estão sofrendo com o problema aí da degradação. Uma outra notícia, olha lá, de 2016, Dia Mundial de Combate à Desertificação e à Seca. Então, o secretário-geral da ONU, nesse momento aqui, estava celebrando lá, né, alertando que nos próximos 25 anos a degradação do solo pode reduzir drasticamente aí a produção de alimentos em até 12%. E então, ó, todas as matérias estão falando a respeito disso. Então, olha o que disse aqui, ó. Mais de 50% das terras agrícolas estão moderadas ou severamente degradadas. Isso corresponderia ao equivalente a 12 milhões de hectares de produção perdidos a cada ano. E aí, gente, vamos lembrar uma coisa importante, destacar uma coisa importante, que é essencial que todos nós saibamos. A Terra leva, em média, 100 anos para gerar 1 centímetro de solo. Uma chuva mais intensa pode levar milhões de toneladas de solo embora. Então, para você fazer a recuperação do solo, não só é caro, como também leva-se muito tempo. Por isso que, né, adotar técnicas adequadas de conservação dos solos é absolutamente essencial. Voltemos aqui, ó. Então, quais são, né, os principais fatores da degradação dos solos? Tá? Então, basicamente, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a erosão, né, do solo, nós vamos ter a compactação do solo,
nós vamos ter as queimadas, nós vamos ter a salinização e a gente tem a poluição química. Tá? Então, né, grosso modo, reunindo aí, eu vou ter 5 processos, né, os 5 fatores, 5 agentes principais da degradação do solo no mundo. E eu havia me comprometido lá no início a comentar esses 2 itens, laterização e lixiviação. Então, vamos olhar o seguinte, né? Numa área, normalmente, né, como a gente vai ter aqui, normalmente numa área tropical, porque você vai ter a presença maior da água, né, da chuva. Então, a laterização é a formação de uma crosta ferruginosa. Seria mais ou menos isso aqui, Então, nós temos, né, hidróxido de ferro, né, e aí, na medida em que vai chovendo, ele vai sendo dissolvido. Quando vem o sol novamente, isso vai formando uma crosta, e ele vai endurecendo. E aí, é interessante, né, que você vai ter vários nomes, né, e a terminologia utilizada em pedologia, em geomorfologia, é uma terminologia que a gente precisa ir, né, criando uma familiaridade com ela para que possamos dar conta. Continuando. Então, essa laterização, quando você tem um lugar em que chove bastante, né, esse processo ele vai continuar. Então, o que é a lixiviação? Ela é descrita como um processo de lavagem horizontal e vertical. Lavagem horizontal é erosão, né, por chuva, basicamente. A lavagem vertical, ela diz respeito à água infiltrando na terra. E na medida em que você tem essa água infiltrando na terra, ela vai lavando esse material e vai pegando aquela camada, né, esses elementos químicos, e vai levando para camadas mais inferiores. É por isso que na agricultura, né, normalmente se faz o quê? Se faz a aragem, né, do solo, ou a aração do solo, né, em que o solo é cortado e você vai virando. Isso facilita bastante, né, essa situação. Bom, erosão dos solos é um problema? É um problema. Tá? Então eu tenho que entender, né, voltar para aquele item que a erosão é um processo que envolve desgaste, envolve o transporte e envolve, né, a deposição. Eu peguei aqui, né, trechos da Serra do Mar, mais especificamente em Petrópolis, no Rio de Janeiro, em 2011. Então, o que nós temos nessa região? Nós temos uma área com uma altitude maior, ou seja, com uma declividade maior dos terrenos, né? Uma chuva muito intensa lá no ano de 2011, esse solo foi ficando encharcado e ele não é um solo tão profundo. Na medida em que ele se encharcou muito, ele saturou. E na medida que ele saturou, né, você tem aí a questão do deslizamento, né, do escorregamento de terras. É claro que a ação humana aqui, né, ao tirar a vegetação, ao promover um adensamento, isso potencializa muito o processo erosivo. Então, a ação antrópica na erosão dos solos é extremamente importante de ser observada. Fui adiante, né, aqui pegando mais um caso, esse caso específico não está nem colocado aqui, mas foi o que aconteceu no litoral sul aqui de São Paulo, mas especificamente na região do Guarujá. E, de novo, a mesma situação, né, solo encharcado, muita chuva, você vai ter uma saturação do solo, e aí, né, como ele não é um solo muito profundo, eu tenho uma camada rochosa logo abaixo, né, essa água infiltra e ela vai trazendo tudo embora. Né, e aí você tem esse deslizamento que, infelizmente, acabou custando várias vidas. Então, a erosão do solo, né, a degradação dos solos, além de promover perdas na produção, é um processo que em áreas urbanas, né, principalmente nas áreas mais adensadas do ponto de vista populacional, ela pode gerar aí, né, perdas irreparáveis. Vida humana é um negócio extremamente importante e, infelizmente, nós temos muitas áreas de risco. Seguindo, então vamos recordar aqui os tipos de erosão. Vou passar rapidinho aqui para comentar contigo todos eles. Tem uma erosão por gravidade, é autoexplicativo, declividade. Uma erosão pluvial. Erosão pluvial que é o quê? Ação da chuva. Tem gente que vai usar o termo erosão em splash ou erosão laminar. Né? Por quê? Erosão em splash é aquela ideia de que a chuva está batendo no solo, na medida em que ela vai batendo, ela vai abrindo pequenos sulcos, pequenos caminhos. E esses sulcos poderão se transformar em ravinas, que aí seriam os buracos maiores, né? E essas ravinas poderão se transformar em vossorocas ou bossorocas. Eu já ilustro já isso aqui para você. Tem erosão fluvial, água do rio, tem erosão marinha, também autoexplicativo, tá? Água do mar.
Tem a erosão eólica, e aí os ventos. Tem uma erosão que é química, então aí, tem um conjunto de processos químicos que vão interferir nisso. E tem uma erosão chamada de erosão glacial, né? Então, por exemplo, quando nós pegamos, né, a região nórdica e tem aqueles fiordes, né, que são os vales em formato basicamente de U, isso aqui, na realidade tem a ver com o quê? Tem a ver com o deslocamento das geleiras ou dos glaciares. E quando elas foram se deslocando, né, elas foram levando uma parte desse material e dando um formato aí, né, nesse tipo de relevo. Muito bem. Aí vamos lembrar aqui, os caminhos da água, né? Então a água, quando chove, ela faz basicamente 2 caminhos. Ou ela infiltra no solo, ou ela escoa pela superfície. Se ela infiltra no solo, ela vai contribuir para alimentar o lençol freático, e aí, ok. Se ela escoa na superfície, aí nós temos o quê? Ela começa a abrir os pequenos canais chamados de sulcos. Esses pequenos canais podem se transformar em ravinas, que são aquelas feições, né, mais profundas dos sulcos. E, obviamente, se isso não for evitado, né, eu vou ter a formação das vossorocas ou das bossorocas, que são, né, erosões muito mais complexas, muito mais destrutivas e que vão causar aí problemas gigantescos, porque você recuperar uma área, né, com esse processo aqui, de degradação é muito mais difícil, exige, né, maquinário mais pesado para você conter esse processo, e aí você vai ter que gastar muita grana. Eu vou pegar um exemplo aqui, né, dessa vossoroca em área urbana, no município de Buriticupu, no Maranhão. Veja o tamanho desse buraco, que na realidade, essa vossoroca aqui, ela está condenando necessariamente toda essa área urbana. Por quê? Porque a tendência é avançar, tá? Inclusive, né, esse exercício, essa vossoroca, ela foi tema da questão 66 do vestibular da FUVEST de 2024. Olha só que coisa interessante. Então, está dizendo, a imagem de satélite e a foto retratam um fenômeno que aconteceu em Buriticupu, no oeste maranhense. Então, com base nas figuras, aqui, né, mostrando a erosão, e aí, óbvio que essas casas aqui, essa construção, essa pavimentação, isso aqui logo, logo vai embora. Que a chuva vai erodindo e você vai tendo um fenômeno, né, cada vez maior. E veja que está adentrando aqui, de forma mais intensa na área urbana. Então, vamos lá. É um fenômeno caracterizado pelas vossorocas, sim, que são feições erosivas de grandes proporções que podem ser evitados por meio do controle do fluxo das águas superficiais e subsuperficiais. Sim. Plantio de vegetação e terraceamento ajudam nisso? Sim. Então, nessa questão, né, logo de cara, já chegamos no resultado. Olha só, mas por que não é a letra B? São feições, trata-se de uma feição erosiva ocasionada por fortes chuvas que assolam a região, sendo um processo natural que não é afetado pela ação humana. Gente, é totalmente afetado pela ação humana, porque vai tirando a vegetação, não vai cuidando, né? Deixa que a água vá fazendo esse seu traçado. Isso vai acentuar. Um fenômeno que caracteriza a formação de vossorocas, feições erosivas profundas que têm sua origem na ascensão do lençol freático. Não é a subida do lençol freático que vai provocar isso. O lençol freático continua lá, né? Na medida em que a água da chuva vai levando essa terra, o lençol freático vai aparecer. Tá? Fenômeno associado a tremores de terra? Não. E um fenômeno que mostra a formação de fluxos de lama, né, na direção da área urbana. Não é fluxo de lama aqui. Né? Na realidade, você vai ter o quê, basicamente? Eles podem ser vistos, né, o desmatamento do seu entorno e o arruamento precário e tal. A questão do arruamento não vai interferir diretamente nisso. Tá? O que tem que ser considerado é que, quando você tem, né, um processo, a água escoando num lugar, ela vai escoar e conforme você tem uma área pavimentada, ela vai ganhando velocidade, ela vai ganhando força. E aí, onde ela vai chegando depois, ela vai levando tudo junto. Mas nesse caso aqui, a letra A está respondendo adequadamente. A compactação do solo. Bom, aí fica fácil entender aqui, já olhando para as figuras, né? Quando você vai tendo, né, por exemplo, o cultivo numa área e você vai utilizando equipamentos pesados, se você não fizer a descompactação do solo, utilizando, né, um equipamento específico chamado subsolador, que é para você, né, melhorar esse processo de infiltração da água, uma vez que o solo está compactado, numa chuva mais forte, a água vai levar todo esse material que tiver aqui na superfície.
Outra coisa, né, em áreas de pastagens, então nessas áreas de pastagem, o gado ele vai andando, né, sempre no mesmo lugar e ele vai compactando. Então, quando vem as chuvas, isso vai intensificar o processo de escoamento superficial, ou seja, né, de enxurrada. E aí, então, nós vamos ter também o acentuamento da erosão. Passei adiante, salinização. Importante lembrar que, assim, o que é a salinização do solo? A salinização é um processo que decorre do quê? Né? De você ter uma quantidade de água sendo lançada num lugar cujas rochas têm grande quantidade ou grandes quantidades de sais. Então, a salinização, se eu tenho uma subida do lençol freático aqui, ou se eu tenho adoção de métodos incorretos de irrigação, isso vai fazer com que, vamos pensar o seguinte, né? Você tem um lugar onde se sabe que o tipo de rocha é um tipo de rocha que tem uma concentração de sais bastante acentuada. Se você usar uma irrigação o tempo inteiro, você está jogando mais água, né? A água ela vai evaporar, né? Ela vai dissolver os sais e o sal ele não vai evaporar, ele vai permanecer ali. E na medida em que você potencializou a salinização, o solo vai ficar totalmente inviável. Por isso que assim, então quer dizer que eu não posso usar irrigação, né, numa área de rocha salinizada? Olha, você pode usar a irrigação, mas a irrigação tem que ser controlada. Normalmente o mais indicado é uma irrigação por gotejamento, e não, né, por jato d'água, como normalmente é feito em vários lugares. Caminhando para o fim, desertificação e arenização. Só para lembrar, né, teve uma conferência para falar sobre isso, desde Nairobi, né, então pegando lá a situação desde o Quênia, de 1977, em que a ONU já tem trabalhado bastante a respeito desse processo de desertificação. Por quê? Porque a desertificação, ela leva, né, é um processo em que o solo perdeu totalmente a sua fertilidade natural. E na medida em que o solo perde totalmente a sua fertilidade natural, as pessoas, para sobreviverem ali, elas vão abrindo outras áreas. Então, veja aqui, ó, né? Nós temos áreas de desertificação nas bordas do deserto do Saara, principalmente nesta região aqui, ó, o sul do Saara, que é o chamado Sahel. O Sahel é uma zona de transição ecológica, né? Veja que nós temos problemas com desertificação, olhando para o Nordeste brasileiro, mais especificamente na região da Caatinga, no Brasil. Tá? Então, presta só atenção numa coisa importante. A desertificação ela vai acontecer em áreas mais secas e a arenização vai acontecer em áreas mais úmidas. Mas, basicamente, os dois processos eles estão relacionados a quê? A perda da fertilidade natural do solo, né, e a impossibilidade de estar utilizando esse solo para as práticas agrícolas. Então, vamos aqui para alguns exemplos, né, específicos. É possível que você cruze com alguma informação nesse nível. Hoje em dia, nós já tem várias questões aí que estão sendo apresentadas tratando disso, que é a ideia de construção, né, de plantio de milhões de árvores ou de milhares de árvores numa faixa, pegando da costa oeste para a costa leste do continente africano, exatamente na região que eu citei agora há pouco, que é a região do Sahel. Então, seria uma faixa verde de 15 quilômetros de largura e cerca de 7 mil quilômetros de comprimento para tentar barrar o avanço do Saara sobre aquela região das savanas, né? Chegando, inclusive, até essa área aqui, ó, onde a gente tem a floresta equatorial. Aqui tem um destaque para o Lago Vitória, né, próximo aí às nascentes do rio Nilo. Fechando, ó, no Brasil, o Nordeste, região do Sertão, Pampas Gaúcho, Cerrado do Tocantins e o norte do Mato Grosso do Sul têm enfrentado problemas específicos com, né, desertificação e com arenização. Então, desertificação na região, né, específica da Caatinga, tá, e arenização na região dos Pampas. Então, vamos olhar aqui, ó, processo de desertificação, eu já falei. Então, ó, você tem a perda da fertilidade natural do solo, que está relacionada, né, à inviabilidade desse solo para uso. E no caso da arenização, ó, veja, você já tem um solo que é arenoso. Nesse caso, né, uma atividade agropecuária. O gado vai andando aqui, ele vai compactando esse solo, e além disso, quando a chuva vem, você tem um solo arenoso, né, a vegetação ela vai sendo, ó, reduzida. E aí você tem uma área onde os ventos eles vão também atuando de forma intensa. E aí você tem a areia cobrindo várias outras áreas. Então, ó, a arenização ela tem uma estreita relação, né, com a geologia local
e ela vai ocorrer necessariamente em terrenos com desníveis, né? De preferência, assim, desnível não precisa ser acentuado, tá? Mas tendo desnível, o vento vai empurrar essa areia da parte mais alta para a parte mais baixa. Quem é que potencializa? O desmatamento, né? E o uso inadequado do solo. Então, isto precisa ser observado, principalmente pelos agricultores, porque a recomposição do solo é bastante complicada, bastante difícil. Para encerrar, então aí nós vamos para as técnicas de, né, conservação do solo. As principais delas estão aqui, ó. A ideal, né, manutenção da cobertura vegetal. Se você manter a cobertura vegetal, você já reduziu drasticamente aí o processo de escoamento superficial da água, ou seja, da erosão, da enxurrada que vai provocar erosão. Plantio em curva de nível, que é aquilo que é mais utilizado, né, em terrenos onde você tem baixa declividade. Aí, rotação de cultura também é uma técnica bastante utilizada, a gente vai ver, né, já. Plantio direto é uma forma também bastante utilizada, principalmente nas áreas de agronegócio. O plantio integrado e o terraceamento. O terraceamento já é, né, um tipo que vai ser bastante utilizado em áreas com alta declividade. Então, o que é um plantio em curva de nível? A curva de nível, né, você sabe o que é. Na realidade, essa curva de nível, o que é? É uma maneira de você, né, demarcar no terreno a altitude ou a altimetria, e a partir disso você vai criando aqui, ó, né, uma abertura no solo de forma a conter, né, o deslocamento da enxurrada, conter o deslocamento da água. Então, esse plantio, ele constitui-se basicamente no quê? No ordenamento por meio dessas linhas, né, de diferentes altimetrias para evitar erosão. Então, ó, dá uma olhada como é que funciona. Então, vou ter aqui um mapa topográfico, né? Lembrando, aquele princípio básico, gente, ó, que aparece em exercício vestibular, para você não errar mais. Linhas mais próximas, maior declividade do terreno. Linhas mais distantes, menor declividade ou menores declividades no terreno. Vamos adiante aqui, ó. Aqui eu tenho o quê? Uma situação de um trator, né? Montando, elevando, né? Fazendo aqui, ó, a curva de nível. Então, ele está aqui, ele está usando normalmente um equipamento chamado arado, né? E ele vai seguindo a cota de curva de nível e vai levantando uma área. Quando a chuva vem, ela não vai escoar, ela vai parar nessa área, depois que, né, parar a chuva, essa água vai infiltrar. Dá uma olhada na imagem mais ampla, ó. Então, eu vou tendo as cotas, né? E aí, em alguns lugares, de novo, ó, de maior declividade, as linhas vão estar mais próximas, né? De menor declividade, as linhas estarão mais distantes. Caminhando para o fim, rotação de cultura. Então, a rotação de cultura, além de ajudar a evitar a erosão do solo, ela ajuda a melhorar a fertilidade. Por quê? Porque você tem uma maior diversidade biológica. Então, você tem soja, algodão, você tem pastagem, e aí é claro que você vai seguindo um ciclo. Rotação de cultura, para quem não sabe, né, é difícil de ser utilizada por um agricultor, né, familiar. Aí você fala assim, por quê? Porque o agricultor familiar, normalmente, ele depende do uso do terreno dele inteiro para poder, né, cultivar. E aí, então, você tem essa situação. Aí você fala, bom, mas e os grandes produtores? Os grandes produtores poderiam usar tranquilamente esse processo. Só que os grandes produtores, de maneira geral, vão utilizar, né, uma técnica chamada de plantio em curva de nível. Por quê? Porque eles fazem um uso intensivo do solo. Né, e aí eles vão repondo, vão tentando lá conter a erosão através de outras técnicas. Caminhando para o fim, plantio direto. Ó, o que você faz no plantio direto? Né? Você faz a manutenção do material orgânico da lavoura anterior e você planta sobre ele. Então, aí você melhora. Olha o que você tem aqui de ganho. Você melhora a fertilidade, porque esse material orgânico ele vai se decompor. Você melhora, né, a umidade, o nível de umidade do solo, porque você está protegendo o solo da ação direta do raio solar. E você reduz a lixiviação, ou seja, aquela lavagem, né, vertical e horizontal. Lavagem vertical é a infiltração da água, né, e a lavagem horizontal seria decorrente da erosão. Finalizamos aqui, ó, com a ideia do plantio direto. Falta ainda o terraceamento, né? Mas o plantio integrado, o que é? A ideia de você consorciar. Então, é como se você está criando quase que, né? Nesse caso aqui, você está quase criando uma agrofloresta. Você tem uma vegetação maior e você tem uma plantação aqui, ó, que me parece, né? Se eu não estiver errado, uma plantação de café, né? E você tem aqui, ó, né, o milho consorciado com a crotolária. Crotolária
né? Me parece que deve ser algum tipo próximo do amendoim ou algo do gênero. Se eu estiver falando besteira depois, alguém que entenda muito disso, ó, faz um comentário aí no vídeo, mas eu tenho a impressão que não. E aqui eu tenho, né, isso me parece sisal, e aí você tem uma plantação aqui que me parece também uma plantação relacionada a um tipo, parece feijão. Então você tem ciclos diferentes, né, e uma não vai interferir na outra. Então você faz o melhor aproveitamento do solo, tá? Então, ó, você integra, né, e aí você vai aproveitar melhor o solo, você vai, né, ter um nível de erosão menor e você vai ter, né, ganhos. Inclusive, né, essa questão do consórcio, ela serve para evitar pragas e doenças, né, também é uma coisa importante. Fechando o tema, terraceamento. Então, o terraceamento ele é um procedimento que é muito utilizado em lugares onde você tem um nível de declividade bastante acentuado. Não é a realidade brasileira, né? O Brasil, de maneira geral, assim, a nossa altimetria de relevo ela é baixa, né? Então o Brasil é um terreno muito antigo, né? Portanto foi muito, a ação da erosão muito intensa, então nós não apresentamos grandes altitudes. Aí o pessoal fala assim, poxa, ó, você andar pelo sul de Minas, né? Você vai ver que tem várias áreas que tem um nível de declividade maior. Mas não seria um nível chegando nessa questão do nível do terraceamento. Isso é muito comum nos países da Ásia, principalmente, né? E nesse caso aqui, ó, olha o que o pessoal está fazendo. Na Ásia, aqui na América do Sul, né, vizinhos aqui, países que estão voltados para a Cordilheira dos Andes, e aí você tem um nível de declividade bastante acentuado. Então, o terraceamento, você vai abrindo degraus, né, no solo aqui, ou na estrutura, e você vai fazendo aproveitamento. Nesse caso, também aproveita-se para fazer uma retenção de água. Tá? E aí tem-se aqui uma produção risicultora. Eu peguei aqui um outro exemplo, então estou falando, né, de isso aqui, terraceamento, lembrando uma região lá do sul e do sudeste da Ásia, mas aqui na América do Sul peguei uma imagem aqui, principalmente de Machu Picchu, né, que os incas já faziam essa questão do terraceamento, e eles utilizavam, né, esse terraceamento, esses degraus, para fazer processos erosivos, principalmente aproveitando o degelo, né, das montanhas. Bom, minha gente, cheguei ao final desta aula, né? Se ficou uma aula longa, não sei exatamente, mas eu acho que ela está bem completa, tá? Eu utilizei basicamente aqui, ó, esses dois materiais, né? O Pedologia, os Fundamentos de Pedologia, do João Carlos Quero e do Newton Cury, né? E o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, do Centro Nacional de Pesquisa de Solos, que é um material da Embrapa, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Agradeço aos dois aí, né, pelo material, mas estou divulgando aqui para você. E fechando, se você curtiu esse conteúdo, se você chegou até aqui, ó, lembre-se, nosso projeto é um projeto 100% voluntário, né, que está tentando promover o empoderamento das pessoas a partir do conhecimento. Então, gostou? Né, clica aí, aciona o sininho, né, se inscreve no canal, aciona o sininho para receber as notificações quando nós publicarmos outras aulas. Manda para os amigos, né, fala assim, olha, a aula aqui está completa, tal, você não precisa assistir a aula inteira num tempo só, vai vendo alguns itens, depois volta, porque assim você vai tendo também um tempo de maturação de todas as informações que estão aí. Eu agradeço muito a sua participação, o seu tempo aqui comigo, né, te desejo bons estudos e até breve. Tchau, tchau.